Boa noite aos irmãos e irmãs em Cristo, participantes desse Evangelho do YouTube e do SEC. Que a paz desses tempos em que se relembra o sacrifício de Jesus para a mudança do homem se faça em nós. A mensagem desta noite é do benfeitor Emmanuel e trata da avareza, da qual cuida do nosso Evangelho de hoje. Avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. 1. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. 2. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. 3. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. 4. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. 5. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. 6. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir, no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. 7. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. 8. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas no mundo. 9. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. 10. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Que saibamos entender e viver essa mensagem nos nossos dias, que haja esperança para o mundo. Assim seja. Boa noite a todos os irmãos de caminhada na doutrina espírita, todos os que nos ouvem neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo do Centro Espírita Cearense. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item 9, Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se está em guarda, que deve se estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode conhecê-los? E eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque,
São sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que encarnam para essas missões, pois, se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua gentileza ou grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Então, meus amigos, nesse evangelho da noite de hoje, que está no capítulo 21, que é falsos cristos e falsos profetas, nós vamos comentar um pouco sobre o item 9, que ele começa falando sobre a missão dos profetas, depois ele vai falar sobre os falsos profetas, que a gente não acredite em todos os espíritos, e aí vai tratar, isso é o espírito Erasto, vai tratar dos caracteres do verdadeiro profeta. Então, como é que se considera um verdadeiro profeta, né? Ele inicia nos advertindo para desconfiar dos falsos profetas e fala que esse cuidado deve ser de todos os tempos, mas especialmente agora que nós estamos vivendo o período da transição da humanidade, uma necessidade maior de uma transformação interior de todas as pessoas do planeta, né? Então ele vai nos lembrar que nesse período, principalmente nesses períodos, uma multidão de ambiciosos, de farsantes, vão se arvorando aí de Messias, pregando o evangelho, mas no meio deles há impostores, há todas as pessoas desonestas que têm outros interesses e não o interesse verdadeiro de divulgar a palavra do Cristo, a mensagem do Cristo, para que possa ajudar a cada um e a si, aquele que está divulgando, né? E ele diz, mas como é que devemos conhecer? Quais são as características desse impostor? E ele diz, primeiramente, Jesus jamais iria confiar grandes exércitos a quem não sabe administrar, né? Então ele está sempre muito cuidadoso com quem vai assumir qualquer atividade nobre ou atividade de divulgação de sua mensagem, ou assumir grandes postos para conduzir ovelhas, né, rebanhos. Então ele tem esse cuidado. E para fazer avançar a humanidade, tanto moral e intelectualmente, é preciso homens de inteligência, homens que tenham uma certa moralidade, né? Espíritos que já viveram em muitas existências e vêm de lá para cá galgando, através dos seus próprios esforços, essas características, né? Aí ele diz, é como se fosse um verdadeiro missionário de Deus, né? Que deve provar sua superioridade pela grandeza, pelo amor, pela gentileza. Esse pode ter uma influência moralizadora, porque ele o faz através das suas próprias obras, né? Então ele diz, se isso acontecer, vai gerar muitas consequências, boas consequências, né? Porque o seu caráter, as suas virtudes, a sua inteligência vão projetando, vão disseminando nos outros essas virtudes também. E aí não passaria jamais toda essa responsabilidade para alguém que não teria condições. São as características de um verdadeiro profeta. Queridos irmãos,
E após este momento de reflexão, de conexão com Jesus, com a luz do seu Evangelho, pedimos humildemente a assistência da espiritualidade benfeitora para a fluidificação das águas, que possa transformá-la em um veículo de paz, de harmonia e de cura. Que os fluidos espirituais, portadores de amor e de bênçãos, possam conferir a essas águas propriedades purificadoras e revitalizantes, que ao ser consumida esta água, também possamos sentir a fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que a receberem. Que a fé e a confiança nos planos superiores nos guiem sempre com amor e luz, e que sejamos um canal e um instrumento de amor e de serviço ao próximo. Que possamos obter a misericórdia divina e que possamos ainda irradiar energias positivas, promovendo a saúde daqueles que a buscam com toda a nossa sinceridade de coração. E nos abençoe, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja.